Olá, meus alunos, minhas alunas. Estamos hoje terminando a disciplina de equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Estamos na terceira competência, cujo objetivo é avaliar e monitorar a qualidade e a especificidade do EPI e do EPC. Vamos, nessa disciplina, nessa competência, trazermos diversos assuntos de interesse seu, e num desses assuntos nós vamos fazer um cálculo, né? E vamos terminar essa competência com esse cálculo, que a princípio vocês terão um pouco de dificuldade, mas aí a gente vai tentar ser o mais prático possível, e no caderno de atividades tem outros exemplos que vocês poderão treinar, tá? Então vai aí a dica, fiquem atentos a esses cálculos, tá bem? Vamos prosseguir. Como já mencionamos em outra ocasião, todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis. O que seria indeléveis? Seria aquela marca, aquela codificação que não sai, tá? Que não sai no EPI, ok? Então, deverá ter o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do certificado de aprovação, o CA, tá? No caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do certificado de aprovação. Está aqui um exemplo de uma luva, um EPI protetora das mãos, chamado luva de raspa, com o número do lote, o CA e as outras características que mencionamos. Tá bem? Então vamos prosseguir. A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente aos empregados o EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então não venha com essa da empresa fazer algum tipo de desconto na folha de pagamento, no seu contra-cheque, por utilizar um determinado EPI. Tá? Esse EPI ele deverá ser entregue gratuitamente e o EPI deverá ser de acordo com a atividade que ele exerce naquele local de trabalho. Tá certo? Não é o fato dele entregar o EPI, mas se esse EPI não for adequado, não adianta. Tem que ser o EPI adequado para aquela função que você exerce naquele local de trabalho. Foi claro? Responsabilidade do trabalhador. Providenciar a limpeza dos EPIs sobre sua responsabilidade. Então perceba que o fato dele receber aquele equipamento, ele tem que mantê-lo limpo, tá? Então ele tem que estar observando aquele material, aquele equipamento, e mantê-lo limpo e conservado. Reportar ao seu superior imediato ou ao departamento de segurança, informando quaisquer defeitos ou dúvidas quanto à utilização do EPI. Tá? Então observe, se ele tiver um equipamento e ele está com dificuldade de utilizar aquele equipamento, ele se reporta ao seu chefe imediato ou ao departamento de segurança, a fim de receber orientações técnicas e específicas da utilização daquele equipamento. Então ele não pode estar utilizando o equipamento de forma inadequada. O equipamento apresentou algum tipo de problema, ele tem que levar imediatamente para o seu superior imediato, para o seu chefe imediato, a fim de providenciar uma troca. De repente o equipamento pode estar apresentando algum defeito e o departamento de segurança vai verificar que defeito é aquele e se realmente é viável fazer essa substituição. O trabalhador, sempre que ele recebe o equipamento de proteção individual, é feita uma lista, tá? Uma lista onde ele recebe, feito tipo um checklist. Então colocado lá o nome dele, o equipamento que ele está utilizando, os dados, e aquele checklist fica na ficha, na pasta daquele trabalhador. Porque ao longo do tempo vai ser verificado quantos EPIs ele utilizou durante um determinado ano, durante um determinado semestre. Porque a partir dali se verificar se ele está tendo um cuidado, né, ideal com aquele equipamento, se ele está tendo um zelo por aquele equipamento, se aquele equipamento ele vem se danificando constantemente. Então é colocada essa ficha que o trabalhador preenche e vai sendo colocado na pasta daquele trabalhador. O departamento de segurança tem essa pasta com esse devido controle. Responsabilidade do departamento de segurança: estabelecer e ou rever especificações para aquisição de novos equipamentos. Então ele vai verificar se aquele EPI está sendo adequado, ele vai verificar através de formulários, através de folders,
de algum equipamento com a nova tecnologia, a fim de atender o custo-benefício para aquele trabalhador e para aquela empresa. Então, o Departamento de Segurança sempre está se atualizando, verificando esses fichários, formulários, a fim de adquirir um equipamento que dê maior segurança ao empregado. Providenciar a higienização dos equipamentos de proteção individual. Então, verificar exatamente os meios, os procedimentos, os produtos que são utilizados para verificar a higienização. Controlar a distribuição dos equipamentos de proteção individual, aquilo que mencionamos. Entregar, registrar, o trabalhador assinar, para que ele tenha um controle de quantos equipamentos aquele trabalhador utilizou ao longo de sua jornada de trabalho, ao longo do seu tempo de serviço. Prover treinamento para a utilização dos equipamentos através de CIPAs, simulados, etc. É importante, né, num determinado período, ele fazer esse planejamento para realizar treinamentos, né, simulações, para que aqueles trabalhadores possam perceber a importância dos EPIs, para que aqueles trabalhadores possam verificar as consequências do não uso do EPI ou do uso inadequado do EPI. É importante que o Departamento de Segurança faça esse tipo de planejamento, né, através de um cronograma semestral, anual, enfim, de forma que ele consiga proporcionar aos trabalhadores essa reciclagem, né, essa forma deles estarem sempre atualizados. Limpeza dos EPIs. Cada funcionário é responsável por proceder à limpeza dos equipamentos sob sua responsabilidade, exceto máscaras, cuja higienização é responsabilidade do Departamento de Segurança. A limpeza dos equipamentos deve ser efetuada com água e sabão. Essa limpeza é verificada pelo Departamento de Segurança também. Vamos prosseguir. O processo de higienização. Desmontar o equipamento. Trocar eventuais componentes gastos, danificados ou vencidos. Então ele vai verificar se aquela borracha, se aquela válvula está danificada, tá? Se aquele O-ring está proporcionando um vazamento. Então o departamento vai verificando e vai fazendo a substituição à medida que vai sendo verificada, né, esses problemas. Imergir todos os componentes, exceto o filtro, em água e detergente com germicida por 2 a 3 horas. Escovar os componentes, não escovar os filtros, tá? O filtro, a gente sabe que a função do filtro é reter a sujeira. Então, se ele vai lá escovar o filtro, ele está descaracterizando a função do filtro. Então, o filtro é para reter aquela sujeira, aquela impureza. Então, ele não vai imergir o filtro sobre a água e nem vai escovar esse filtro. Expor os componentes à secagem natural. Montar novamente o equipamento. Lacrar com filme plástico. Providenciar a etiqueta de higienização. Essa etiqueta vai possibilitar as pessoas a verificar que aquele equipamento está pronto para ser utilizado, tá? Ele foi higienizado. Então, é um equipamento que vai estar de forma diferenciada dos demais. Então, o trabalhador ele pode verificar aquilo lá, ó, aquele equipamento ele está pronto para ser utilizado. Proceder os registros necessários em seus controles, aquilo que mencionamos anteriormente. Listas de equipamentos de proteção individual. Se vocês observarem no caderno de atividades e na NR6, que é a nossa base de estudo, temos lá o anexo número 1, onde consta da classificação da A até a letra I. Então, A, B, C, D, até a letra I. Em cima de cada classificação, temos os tipos de equipamento de proteção individual. Tá? Então, lá tem mencionando cada equipamento, suas características, sua importância, para que serve. Aqui mencionamos, por exemplo, os óculos, proteção dos olhos. Vamos falar um pouco sobre a proteção dos olhos, tá? Muitas pessoas adquirem um óculos, tá, por beleza. Como a gente já mencionou, os equipamentos de proteção individual, ele tem que ter o certificado de aprovação. Quando ele tem o certificado de aprovação, significa que ele foi submetido a testes. A exemplo dos óculos, nós temos aqui uma barreira. Então o óculos ele tem uma película que tem uma barreira que funciona como uma barreira para filtrar, evitar que os raios solares penetrem no nosso olho com a intensidade que venha prejudicar o nosso globo ocular. Temos aqui no nosso esquema 2 olhos, tá? Esse olho aqui, cuja pupila está maior, a pupila é a parte do olho que aumenta ou diminui, aumenta ou contrai, né? Dilata ou contrai em função da intensidade de luz no ambiente. Então,
ele funciona como um tipo de proteção do nosso globo ocular. Perceba, se eu estou num ambiente claro, muito claro, a pupila tende a fechar. Porque ela vai diminuir aquela intensidade de raio para o nosso globo ocular. Então, quando eu tenho um ambiente muito claro, então eu estou na rua a meio-dia, tá? Então, minha pupila ela contrai. Por quê? Porque ela vai diminuir a intensidade de raio que vai passar ali, tá? No globo ocular. Quando eu estou num ambiente muito escuro, tá? Escuro, né? Bem escuro, a pupila tende a dilatar. Por quê? Porque ela está querendo ver, ela está querendo alcançar um máximo de luminosidade naquele ambiente. Então, a pupila ela tende a dilatar. Esse mecanismo de dilatação da pupila nós chamamos de midríase. E da contração, miose. Então, midríase, a pupila está dilatada. Miose, a pupila está contraída. Então, nós já percebemos que a pupila ela faz esse movimento midriático ou miótico, ok? Então, perceba, se a pessoa está utilizando um óculos que ele comprou aí em qualquer lugar sem o certificado de aprovação, ou seja, esse óculos não foi submetido a esse tipo de teste. Então, o que é que vai acontecer? Ele está lá com o óculos escuro e está trabalhando num determinado local, num ambiente altamente com a luminosidade alta. Então, o que é que vai acontecer? A barreira que seria o óculos, tá? Ela não está filtrando. Tá? Então, quando ele está colocando a barreira com o óculos escuro, o que é que vai acontecer? A minha pupila ela vai aumentar, ela vai dilatar. Por quê? Porque a minha barreira, que seria a película do meu óculos, ela vai estar proporcionando um ambiente escuro. Então a minha pupila vai dilatar, porque o ambiente está escuro. Minha pupila está completamente aberta, mas aí os raios solares estão passando naquela barreira, que na verdade não está funcionando como barreira. Então preste bastante atenção. A pupila está aberta, dilatada, e os raios passando ali naquela pupila. E aí você, depois, com o passar do tempo, está com dor de cabeça, enxaqueca, tá? Por quê? Porque você está recebendo a quantidade de raios com a sua pupila completamente dilatada. Porque a pupila está obedecendo àquela luminosidade, mas a barreira não está filtrando como deveria. Então deu para entender, pessoal? Não é simplesmente o óculos, não é simplesmente utilizar o óculos, e sim um óculos adequado com a barreira adequada, tá? Por isso a importância do certificado de aprovação. Aqui no nosso esquema a gente vê a pupila dilatada, aqui a pupila contraída. Lembrando, pupila dilatada, midríase, pupila contraída, miose. Tá? Aqui está um exemplo do olho, os raios, aquele exemplo que acabamos de mencionar. Tá? Então você está utilizando uma barreira que não está filtrando, e aí os raios vão diretamente para o seu globo ocular, e a pupila ela vai obedecer àquela questão da luminosidade. Tá? Por fim, vamos analisar o cálculo de autonomia do ar comprimido. Então vocês percebem que existem bombeiros, brigadistas, técnicos, segurança do trabalho, pessoas que lidam com esse tipo de equipamento. É um EPI que nesse caso estamos utilizando, vamos chamá-lo de equipamento de proteção respiratória. Tá? Dependendo da situação, ele poderá ser um EPC, conforme já mencionamos em outras competências anteriores. Perceba, nós temos um cilindro completamente fechado, e esse cilindro é injetado nele um ar respirável, o nosso ar, o ar que existe no ambiente. Tá? Então o ar respirável é colocado, tá, nesse cilindro, e nós denominamos de ar comprimido. Por quê? Porque o ar ele está comprimido dentro desse cilindro, ele está fechado, ele está pressionado dentro desse cilindro. Esse ar pressionado dentro do cilindro, essa pressão ela vai ser evidenciada, ela vai ser identificada no aparelho chamado manômetro. Então no manômetro você vai verificar lá a pressão que está de ar comprimido que está dentro daquele cilindro. Essa pressão ela é geralmente calculada na unidade chamada bar, bar, que é a unidade de pressão. Mas aí vocês podem encontrar um outro tipo de cilindro que não está em bar, tá? Que está em PSI, que está em MCA, que está em quilograma-força por centímetros quadrados, e por aí vai. Então nós vamos aprender como converter essas medidas para bar, tá bem?
Bem, a fórmula é essa. T, de tempo, é igual a P vezes V dividido por C. Então, T é igual ao tempo, a gente vai calcular esse tempo, vai dar o resultado em minutos, tá? V é o volume, que é em litros de ar comprimido, tá? E C, que é o consumo que aquele agente, que aquele operador está exercendo quando está utilizando aquele equipamento. Então, quando ele coloca a máscara, ele está lá, ó. Ele está consumindo aquele ar comprimido para se manter vivo naquele ambiente confinado. E esse consumo vai depender de alguns fatores. Por exemplo, que atividade ele está exercendo? É uma atividade leve, suave? É uma atividade média? É uma atividade pesada? Ele está correndo? Ele está subindo escada? Ele está se baixando? Então, vai depender da atividade que o agente, né, que o operador, ele está realizando. Então, vamos prosseguir. Então, nós temos uma comparação ou uma equiparação de unidades de pressão. Então, nós temos aqui, ó, 1 atmosfera corresponde a 1 bar, que corresponde a 1 kg força por centímetros quadrados, que corresponde a 14,7 PSI. PSI é uma sigla em inglês, tá? Que significa libra por polegada ao quadrado. A gente arredonda esse 14,7 para 15 PSI. 760 milímetros de mercúrio, 10 metros de coluna d'água, ou 10 MCA, e 101,32 kPa. Então, são essas as relações de igualdade de equiparação de unidades. Então, uma regra de 3 simples faz com que você possa fazer essa conversão. Ok? Vamos seguir. Então, conforme nós falamos, o consumo vai depender da atividade que você está exercendo. Então, temos aqui essa tabela, onde mostra uma série de atividades e o consumo correlato. Vamos utilizar o consumo de 80 litros por minuto, que seria um consumo considerável alto, porque aí a gente vai trabalhar com esse consumo. Vamos imaginar que a pessoa, o bombeiro, o brigadista, o técnico de segurança do trabalho, estivesse utilizando esse equipamento e tivesse um autocontrole de tal forma que o consumo dele fosse muito baixo. Imagine só que ele estivesse lá. Existem pessoas que são assim. Tem um autocontrole de forma que ele consome muito pouco aquele ar, mesmo diante de situações de trabalho pesado. Então ele tem um autocontrole, ele consome pouco ar, né, naquele cilindro. Ora, para isso ele vai ter muito tempo para trabalhar, porque ele vai ter lá uma quantidade de litros de ar e ele vai ter muito tempo, porque o autocontrole dele o permite respirar dessa forma. Em contrapartida, tem outras pessoas que respiram com aceleração maior. Então, a gente trabalha como um consumo de referência de 80 litros por minuto. Então, quando nós formos fazer os nossos cálculos, vamos trabalhar com um consumo de referência 80 litros por minuto. Ora, se na prática ele consome menos de 80 litros por minuto, sei lá, 40 litros por minuto, então ótimo. O cálculo que a gente vai fazer vai ser com 80. Então, se ele vai encontrar lá 15 minutos no cálculo dele, mas na prática, como ele faz um consumo bem menor, então o tempo dele vai dar 17, 18, 20 minutos na prática. Então, mas a gente trabalha sempre com 80 litros por minuto. Tá claro, pessoal? Vamos lá. Vamos ver esse exemplo que trouxemos para vocês. Em quanto tempo um brigadista teria para entrar num espaço confinado a fim de realizar um salvamento de uma vítima, ou resgatar um bem, ou realizar o impedimento de um vazamento de um produto tóxico, sabendo que seu cilindro é de 7 litros e no seu manômetro marca 2.700 PSI. Então, veja bem, ele vai verificar antes dele trabalhar, antes dele executar aquela tarefa, ele vai verificar o manômetro. E está lá no manômetro, ó, 2.700 PSI. Então, o que é que ele vai fazer? Aí ele vai, ó, opa, eu me lembrei que 1 bar corresponde a 14,7, mas a gente vai arredondar para 15 PSI. Lembra que eu falei que a gente arredondava? Então, 1 bar corresponde a 15 PSI. Ora, uma regra de 3 simples, ó. 1 bar, 15 PSI. 2.700 PSI, X. Fazendo o cruzamento lá, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, você vai encontrar o valor em bar. Na prática,
quando ele te dá o valor em PSI, arredonda dividindo esse valor por 15, tá? Para facilitar teu raciocínio. Então, quando ele der lá o valor em PSI, divide por 15. Você vai encontrar o resultado em bar. Então, perceba. Os dados do problema. 2.700 PSI. Fazendo a conversão, divide por 15, você vai encontrar 180 bar. O consumo, 80 litros por minuto, conforme já mencionamos. O volume tem lá no cilindro. O cilindro tem lá o volume dele. Tá? É um volume fixo. 7 litros, 10 litros, 12 litros. Você vai olhar lá no corpo do cilindro. No nosso caso aqui, 7 litros. Colocando a fórmula, T é igual a pressão vezes volume dividido pelo consumo. Nós vamos ter aqui 180 multiplicado por 7 dividido por 80. Nós vamos ter 1.260 dividido por 80, vamos ter 15,75. Então esse 15 corresponde a 15 minutos. E o 0,75, como é que você vai fazer essa conta aí? Você pega 0,75 e multiplica por 60. Por que 60? Porque é 0,75 vezes 60 minutos, ou seja, 1 hora, tá? Quando eu faço essa multiplicação, tá? Eu vou ter 45 segundos. Então, o nosso cálculo aí vai nos dar 15 minutos e 45 segundos. Deu para entender? Então, vamos imaginar que o nosso cálculo desse 15,2. O que é que eu iria fazer? Esse 15 seria 15 minutos e o outro seria 0,2 vezes 60, tá? Que daria 12 minutos. Tá bem? Vamos prosseguir. Um outro exemplo para a gente finalizar e fechar com chave de ouro essa nossa disciplina e essa nossa competência. Um brigadista com um cilindro de 10 litros realiza um salvamento e constata, através de cálculo previamente dimensionado, que teria 20 minutos para realizar toda a operação. Quanto de tempo operacional esse brigadista teria para realizar esse ou qualquer outro salvamento? Os equipamentos de proteção respiratória, conforme eu já havia falado, eles variam de volume, tá? Então nós temos vários cilindros. E também é bom olhar o manual desse equipamento, porque cada equipamento ele tem lá dizendo o tempo de alarme, tem lá o cálculo de tempo de alarme. Então, quando chegar um determinado tempo de consumo, o alarme vai soar, tá? Então ele vai lá tocar. O que significa isso? Que você, como brigadista, você vai ter um ar reserva ali para que você saia daquele ambiente. Então, se a gente faz treinamento, se a gente faz cálculo antecipadamente, se a gente testa esse tipo de sistema, a gente já vai conhecer o nosso equipamento e toda vez que ele tocar, eu vou saber, através desse teste que eu fiz em outras ocasiões, em outros simulados, em outros treinamentos, eu vou saber que eu vou ter lá tantos minutos para sair daquele ambiente confinado. Então, isso vai variar de equipamento para equipamento. Geralmente, a gente chama esse toque, né, de tempo de alarme. Então, o tempo de alarme vai ser o tempo que vai possibilitar-me a sair. Eu tenho lá, sei lá, 5 minutos para sair daquele ambiente. Então, se eu já conheço esse tempo de alarme, é importante, não é tocar o alarme e eu sair correndo daquele ambiente. Imagine que você está chegando próximo da vítima. Aí tocou lá o alarme e você, ao invés de pegar a vítima, você corre para sair lá daquele ambiente. Não, então se você já conhece esse seu tempo, você, eu tenho 5 minutos para sair daqui, vou lá, pego a vítima e saio tranquilamente até o local por onde eu entrei. Então, esse tempo de alarme, vocês observam lá no caderno, ele é calculado, tá? E dá mais ou menos 0,75 vezes o volume, que é fixo, o volume do cilindro. No caderno de atividades, a gente chega a esse valor de 0,75, tá lá explicando bem fácil para que vocês entendam, tá? Geralmente, o tempo de alarme, ele toca quando o ar que vai sendo consumido, ele chega a 60 bar. Então, quando ele chega a 60 bar, a pressão, porque ele está com a pressão tal, você vai consumindo, vai diminuindo aquela pressão. Quando chega a 60 bar, aí o alarme toca. Então, lembrando que isso varia de equipamento para equipamento. Por isso que é importante a gente pegar o manual daquele equipamento para verificar o tempo de alarme, com quanto de pressão aquele alarme ele vai soar. Então, você verifica, a maioria dos equipamentos eles tocam com 60 bar de pressão.
mas é importante você ler esse manual antes de utilizar esse equipamento. Então, nesse nosso exemplo aqui, vamos trabalhar e entender quanto tempo eu tenho, tempo operacional, para realizar aquele salvamento. Então, como vimos, o tempo de alarme corresponde a 75% do volume. Ou seja, o tempo de alarme corresponde a 0,75 do volume, que é fixo. E na nossa questão, colocamos um volume de 10 litros. Ou seja, 0,75 vezes 10 dá 7,5. 7,5, lembra que eu falei na outra ocasião? Que é 7 minutos. O vírgula 5 seria 0,5 vezes 60. 0,5 vezes 60 dá 30. Então eu tenho 30 segundos. Então 7,5 corresponde a 7 minutos e 30 segundos. Tá claro aí, pessoal? Pois bem, então o que seria o tempo operacional? O tempo operacional seria o tempo total da operação menos esse tempo que eu tenho de alarme, que seria esse tempo de alarme seria o meu tempo de segurança. Então, como no exercício a gente colocou que seria 20 minutos para ele fazer aquela operação completa, então eu teria aí 20 minutos menos 7 minutos e meio, conforme a gente vê no exercício, tá? Fazendo essa subtração, nós vamos ter aí 12 minutos e 30 segundos. Significa que, sem o tempo de alarme, eu tenho 12 minutos e 30 segundos para realizar a minha operação. Tá claro, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Encerramos aqui a nossa disciplina, encerramos aqui a nossa competência e a gente bate um papo lá no fórum. Qualquer dúvida, bate um fone, bate um contato, vamos lá para a internet, vamos trocar conhecimento e a gente encerra a nossa competência e a nossa disciplina. Fica com Deus e obrigado. Valeu!